Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula nós vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico, com os valores importantes de seno x e cosseno x. Na verdade, eu não vou trabalhar só com os valores mais usados, eu praticamente vou pegar aqui, o valor de todos esses ângulos aqui, quanto que é o seno de cada um desses ângulos e também quanto que é o cosseno de cada um desses ângulos. Para isso eu já deixei aqui um desenho pronto, aquela tabelinha que a gente já conhece, e eu vou preencher os valores aqui, beleza? Vamos para a aula? Começando a nossa aula, nós vamos focar aqui, nesse ciclo trigonométrico de raio 1, onde nós vamos estudar a parte do seno. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, o seno, ele é determinado aqui no eixo Y, ou seja, o eixo do seno é o eixo Y. E aí eu coloquei aqui, os ângulos, ou a medida dos arcos a partir da origem, todas em graus. Aí, ao mesmo tempo que eu vou calcular o seno de um determinado ângulo ou seno de um determinado arco, nós vamos vir aqui e preencher esse valor. Só que aqui o arco está em radiano. Isso vai fazer com que a gente já vá treinando a conversão de grau para rad e de rad para grau. Beleza? Então assim, pessoal, seno de um ângulo vai medir, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui que está em 30 graus, correto? Se eu perguntar para você no ciclo trigonométrico qual é o seno de 30 graus, o que você está calculando é a altura que esse ponto está em relação ao eixo X. Só que se você olhar bem, esse ponto aqui e esse aqui, que é o 150, eles estão à mesma altura do eixo X. Observe isso. Tanto o 30 como o 150 têm a mesma altura em relação ao eixo X. E nós sabemos da tabela do ciclo trigonométrico quanto que é o seno de 30 graus. É só a gente preencher aqui. Então vamos lá, seno, cosseno, 30, 45, 60. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e coloca a raiz quadrada em quem não é 1. Então, como o seno mede a altura que esse ponto está e esse outro ponto está à mesma altura, então os dois têm o mesmo valor que seria representado por essa distância aqui, tá? E quanto que vale o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Gente, aqui meu desenho não está perfeito, mas 1 sobre 2 significa 0,5, ou metade. Veja que o seno de 30 graus é justamente a metade do raio, Por isso que ele cai aqui bem no meio certinho. Só a minha linha aqui que ficou um pouquinho torta, mas suficiente. Então vamos preencher lá, 30 graus é π sobre 6. Então aqui vale 1 sobre 2. E quanto que seria 150 graus em radiano? Bem, se 30 graus é π sobre 6, eu preciso de 5 pedacinhos de 30. 5 de 30 dá 150. Então eu preciso de 5π sobre 6. Está aqui, 5π sobre 6. 1 sobre 2. Beleza? Vamos continuar então. Agora eu estou aqui na altura 45. Qual é outro ponto da circunferência que está à mesma altura? O ponto de 135. Esses estão à mesma altura. Beleza? Ou seja, quanto que vale essa altura que é simbolizada nesse eixo? Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Então vale tanto para o 45 como para o 135. Vou lá no 45. 45 graus é π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2, correto? Agora, 135, você precisa de quantas partes de 45? 1, 2, 3. Então, 135 é 3 partes de 45. Como 45 é π sobre 4, então eu quero 3π sobre 4. Está aqui, raiz de 2 sobre 2. Vamos continuar. Próxima altura, 60. Quem está à mesma altura que o 60, lá do outro lado? O 120. Então, isso quer dizer que tanto 60
como o 120 estão à mesma altura em relação ao eixo x. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E 60 graus é π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Agora eu preciso determinar o seguinte. 120 é o dobro de 60. Como 60 é π sobre 3, o dobro de π sobre 3 é 2π sobre 3. Está aqui, ó, 2π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Continuando. Quando chegar aqui nessa altura, pessoal, e agora eu vou fazer uma baguncinha aqui, você está a uma altura em relação ao eixo x que corresponde justamente a uma unidade, ou seja, um raio de altura. Você está exatamente a um raio de altura. Por isso que o seno de π sobre 2 é um raio de altura. Pessoal, ficou faltando o seno de zero grau. Só que se o ponto zero está aqui, a pergunta é, a que altura esse ponto está em relação ao eixo x? Está 0 unidades de altura, nem para cima nem para baixo. Então, seno de 0 é 0. Vamos continuar. Chegou aqui no π, que é o 180 graus. De novo, o ponto está a 0 unidades de altura, então é 0. Próximo, 210 graus. Gente, veja que o 210 graus está a uma profundidade em relação ao eixo x idêntica ao 330 lá do outro lado, ó. Então, eles têm os valores de seno iguaizinhos, ou seja, a mesma profundidade. Só que 210 em graus, se eu for converter isso aqui, ó, dá uma olhada nesse desenho. Aqui eu subi quanto? Eu subi 30. Isso quer dizer que aqui era 360, eu desci 30. Então é só pegar o seno de 30, que é 1 sobre 2. Só que 30 é para cima, 330 é para baixo, então não vai ser 1 sobre 2, vai ser menos 1 sobre 2. E aqui é o seguinte, gente, 30 graus nada mais é do que π sobre 6. 330 são 11 partes dessa, ou seja, 11π sobre 6. No 11π sobre 6 eu tenho menos 1 sobre 2, então vamos lá achar, ó, 11π sobre 6 eu tenho menos 1 sobre 2. Só que do lado de cá, vamos ver quantos pedacinhos nós pegamos de 30, ó. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é 7π sobre 6. 7π sobre 6 está aqui, ó, menos 1 sobre 2. 5π sobre 4, né? Então é o próximo aqui, ó. 225 graus está justamente a mesma profundidade de 315. Então, os dois têm o mesmo valor. Se você pensar em 225, você foi de 45 em 45. 1, 2, 3, 4. Então, seria 4 partes de 45, se eu não contei errado, né? Deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu penso. Mas vamos voltar aqui. Aqui você aprofundou 45 graus para chegar em 315. De 360 você desceu para 315. Aqui você subiu 45. Então você vai pegar o seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Só que para baixo. Então negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. Tá, vamos ver se eu acertei. Ó. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5. Isso, exatamente. 5 partes de 4. 5π sobre 4. 5π sobre 4, aí 6π sobre 4, 7π sobre 4. Cadê o 7π sobre 4? Tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Continuando aqui no 270. Veja que agora você está exatamente um raio de profundidade. Então você abaixou, esse ponto está uma unidade para baixo do eixo x. Então aqui é menos 1. Cadê? Aqui seria 3π sobre 2, né? Menos 1, menos 3π sobre 2, tá aqui.
Tá faltando ali o 4π sobre 3, deixa eu ver se eu não marquei, que é aqui, né? O 240 que eu tava pulando, ó. Nós temos aqui o 240 que tava ficando apertadinho aqui, eu tava pulando. 240 e o 300. Então, aqui eles têm o mesmo valor, porque eles têm a mesma profundidade. E o 240, ele, se você pegar do lado de cá, o 300, ele desceu 60 graus, desceu. Então, ele é compatível com 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 300, raiz de 3 sobre 2. Só que negativo porque afundou. Então, é aqui, cadê? Menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Só que aqui está marcando 4π sobre 3. Deixa eu imaginar aqui, ó. 60 graus é π sobre 3, tá? 60 é π sobre 3. Então, 1,60, 2,60, 3,60, 4 de 60, 4π sobre 3. 5 de 60, 5π sobre 3. Tá aqui, ó. 4 e 5π sobre 3. Só falta o 2π. O 2π você acabou voltando para o zero, então o seu ponto está 0 unidades para cima e 0 para baixo, ou seja, vale 0. Pessoal, então assim, ó, eu consegui preencher toda a tabelinha do seno. Vamos agora preencher então a parte do cosseno. Pessoal, usando o mesmo critério que nós usamos para preencher o seno aqui na nossa tabelinha, nós vamos usar o ciclo trigonométrico aqui para preencher o cosseno. Só que é lógico, existe uma diferença. O seno a gente vê no eixo Y, ou seja, o quanto o ponto está alto, tá? A altura do ponto em relação ao eixo X, então a gente vê no eixo Y. O cosseno a gente vê o quanto ele andou para o lado, ou seja, a coordenada do ponto no eixo X. Por isso que as linhas aqui, ó, são diferentes, tá? Então nós vamos começar pelo zero aqui. Qual é o cosseno de 0 graus? Bem, esse ponto foi marcado no plano cartesiano andando uma unidade para a direita, porque o raio da circunferência é unitário, nem subiu nem desceu, então ele só andou 1 para a direita. O cosseno é 1, porque o que nós precisamos ver é o quanto ele andou para a direita. Só que 0 graus é a mesma coisa que dá uma volta completa, que seria 360 graus, que seria 2π. Cosseno de 2π também é 1. Pronto, preenchemos 2. Vamos para o próximo ponto agora, 30 graus. Você tem que lembrar que 30 é π sobre 6. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. Só que esse ponto tem a mesma coordenada no eixo X que tem esse aqui, 330. 30 é π sobre 6. 330 são 11π sobre 6. 11π sobre 6. Raiz de 3 sobre 2, correto? Próximo, 45 graus. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4 equivale a 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Quantas partes de 45 graus você precisa chegar para chegar no camaradinho aqui embaixo, ó? 315, porque eles têm o mesmo coordenada no eixo X. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você precisa de 7, então é 7π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Continuando. 60 graus, cosseno de 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Cosseno de 60 graus é meio, ó. A metade certinha do raio, meio. Beleza. 60, você andou um pedaço, 2, 3, 4, 5. Então, você precisa 5π sobre 3. Cadê o 5π sobre 3? Está aqui, ó. Então, também vale meio. Acabamos com todos os cossenos na parte positiva. Cosseno de 90 e cosseno de 270 seria assim, ó. Você marcou esse ponto aqui no plano cartesiano.
Ele andou alguma quantidade no eixo x para um lado e para o outro? Não, ele andou zero. Ele só andou para y, que aí é o seno. Então, para cosseno, tanto esse quanto esse é zero. Então, cosseno de π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, zero. Π sobre 2, 3π sobre 2. Beleza, vamos para a parte negativa agora. Chegamos aqui no 120. Tá. Veja que o 120, pessoal, agora eu faço assim, ó. Se você recuar do 180 até o 120, então você está subindo um arco de quantos graus? De 60. Então, ele equivale a 60. Beleza. Então, 120 é a mesma coisa que o 60 quando você vai calcular o cosseno. Cosseno de 60 é metade, com uma diferença. 60 cai no lado positivo, 120 cai no lado negativo, metade. Menos meio. Só que 60 graus equivale a π sobre 6. 1,60, 2,60. Então, 2π sobre 3. Está aqui. Só que quem é o carinha aqui embaixo? Então, você vai ter 1, 2, 3, 4. Você tem 4π sobre 3, que vai valer a mesma coisa, que está aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Esses dois carinhas aqui, ó, tem o mesmo cosseno. Por quê? Porque eles têm a mesma coordenada no eixo x. Próximo, 135. Veja que o 135 vai fazer uma correspondência com 45. Então, eu tenho que calcular o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Como ele caiu aqui do lado de cá, ele é negativo. Agora, ó, 45 é π sobre 4. Para chegar aqui, você precisa de 1, 2, 3. Você precisa de 3π sobre 4. Está aqui, ó. 3π sobre 4 menos raiz de 2 sobre 2, certo? Só que esse carinha tem um correspondente aqui embaixo, ó. Quantos π sobre 4 você precisa para chegar lá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5π sobre 4. Cadê o 5π sobre 4? Está aqui. Menos raiz de 2 sobre 2. Ó, está acabando, hein? Está acabando. Próximo. 150 graus. Quanto você subiu aqui? Subiu 30. Você está no 180, voltou para 150, subiu 30. Então, isso aí vai equivaler ao cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Só que o cosseno de 30 cai no lado positivo, o de 150 cai no lado negativo, mas o comprimento é o mesmo, ó, que é a coordenada no eixo x. Então, aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Só tem um pedaço, só tem uma parte, né? Nós estamos correspondendo com 30 graus. Eu preciso achar a outra parte. Quantos pedacinhos de 30 graus você precisa chegar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você precisa de 7 pedaços de 30 graus. Cada pedaço de 30 graus é π sobre 6. Então, você precisa de 7π sobre 6. 7π sobre 6 está aqui. Menos raiz de 3 sobre 2. E agora ficou faltando o 180. Veja que o cosseno é a medida ou a coordenada desse ponto no eixo x. Esse ponto ele andou menos uma unidade para cá. E não subiu nem desceu. Então, o seno dele é zero. O cosseno é menos 1. E aí, pessoal, se eu não cometi nenhum erro, porque são vários itens, né? A gente fez rapidinho, preenchemos a tabelinha ali. É lógico que você pode copiar essa tabela, organizar, mas para você ir bem na prova, no concurso, para você aprender mesmo, você tem que refazer isso aqui. Tentar decorar aquilo lá não vai ser fácil, beleza? Mas então chegamos ao fim dessa aula, onde nós falamos sobre os valores importantes de seno x e cosseno x. Só que a parte de trigonometria no ciclo trigonométrico não acaba aqui. Tem muita coisa para a gente ver ainda, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!